Nesse mês de agosto nós estamos falando sobre uma igreja que cresce na graça e no conhecimento de Jesus. Aliás, esta é uma orientação bíblica, está lá na segunda carta de Pedro, o seu último versículo, no versículo 18 do capítulo 3, diz: antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto hoje como para sempre. Assim, a Bíblia nos orienta a nós crescermos na graça e no conhecimento. Então, o tema que estamos abordando esse mês é muito importante. Eu peço que você esteja atento àquilo que a Palavra de Deus venha nos ensinar. Aliás, nós vamos nos basear bastante hoje na Palavra de Deus, porque ela é a base do que nós cremos, ela é a base, ela é a verdade de Deus para nós, ela renova a nossa mente, ela mostra quem é Deus de verdade, para que possamos conhecer esse Deus, não dentro da nossa concepção religiosa, mas dentro da verdade bíblica, daquilo que a Bíblia explana e mostra quem é Deus. E quanto mais você conhece Deus, mais você também vai se conhecendo, mais você vai percebendo a realidade da sua própria vida. E é aí que nós reavaliamos a vida, é aí que nós começamos a repensar a nossa vida, é aí que nós começamos a perceber o quanto nós precisamos avançar. É aí que a gente consegue observar as nossas falhas, em que nós precisamos mudar, em que precisamos nos aperfeiçoar, o que Deus quer fazer na vida de cada um de nós, e que o Espírito Santo nesta manhã possa falar aos nossos corações. Vamos fazer uma oração? Antes de fazermos a leitura bíblica, curve a sua cabeça, ore junto comigo. Querido Deus, estamos aqui. Estamos, ó Deus, nesse momento de oração para te pedir que tu fales conosco, que a tua voz ecoe ao nosso coração, que o teu Espírito esteja testificando em nossa alma, que a nossa vida esteja agora recebendo a tua palavra e que ela venha, ó Deus, a revolucionar a nossa vida, ao Deus, a renovar a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade, para que possamos pensar biblicamente e assim podemos perceber os valores da vida, os valores espirituais, os valores, ó Deus, dos relacionamentos, e que nós possamos aprender um pouco mais nesta manhã. Fala ao meu coração, fala ao coração de cada um dos teus filhos aqui presentes. É a nossa oração e também a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo também 3. Diante de um diálogo, à noite, Jesus, com um homem chamado Nicodemos, que o procurou, um homem que percebia que aquele Jesus era alguém especial, que não era simplesmente um rabino, um mestre, mas que havia algo mais, e ele vai conversar com Jesus. E nessa conversa com Jesus, Jesus faz esta afirmativa para ele aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém. Quantos aqui diriam, pastor, eu nasci de novo em Cristo Jesus? Aleluia! Nós nascemos de novo em Deus. Isso é um processo espiritual, amém? Isso é um processo espiritual. Nicodemos não entendeu muito bem isso. Como pode o homem sendo adulto voltar ao ventre da sua mãe, nascer de novo? Isso está complicado. Jesus queria trazer um entendimento espiritual. Não era uma questão biológica, era uma questão espiritual. Era uma questão do homem com Deus, o nascer de novo, o conhecer a Deus, a ter uma vida transformada, a ter uma vida completamente mudada por Ele. Porque, amados, isso é um processo espiritual independente da sua idade biológica. Você pode nascer de novo com 3, 4, 5, 6 anos de idade, com 12 anos, com 15, com 20, com 30, com 40, com 50, com 80, independente da idade biológica, é tempo do homem nascer de novo. Você que está aqui nesta manhã,
Você lembra? Ah, pastor, eu tinha tantos anos de idade quando eu nasci de novo. Independente da idade. Alguns costumam dizer, não, quando eu ficar bem velhinho eu vou à igreja. Eu vou nascer de novo. Não, qualquer idade. Por isso nós temos aqui embaixo uma igreja de gente pequena, de crianças, como você viu aqui na apresentação dela, de todas as idades. Já desde o berçário, já oramos pelas crianças, já pedimos que Deus esteja trabalhando no coração delas. Por quê? Porque é tempo de se conhecer Jesus. É tempo, vivemos num mundo difícil, vivemos num mundo caótico, vivemos num mundo que parece estar descendo a ladeira, num mundo onde as pessoas estão trilhando caminhos tortuosos, perigosos, caminhos onde a vida da pessoa está sendo descaracterizada pelas opções, pelas escolhas que as estão prejudicando, muitas das vezes sem ela até perceber, onde ela, pensando que está vivendo simplesmente a vida ou curtindo a vida, elas estão se prejudicando, porque na verdade estão cada vez mais se afastando de Deus. Por isso, amados, a Bíblia vem aqui e fala para a gente: importa-vos nascer de novo. Aquele que nasce de novo se torna uma criança espiritual. Ele agora passa a vivenciar um processo de Deus na vida dele. Essa criança espiritual que nasceu de novo, como eu disse, independente da idade biológica, ela agora vive um processo de Deus na vida dela. E agora que esse processo iniciou, o que fazer de agora em diante? A nossa idade espiritual, ela equivale ao nosso tempo de convertido. Ou seja, eu estou caminhando agora, eu sou um novo convertido, e aquele que já está há 10 anos convertido, será que o tempo de igreja, o tempo de vida cristã equivale necessariamente que aquela pessoa cresceu com o passar do tempo? Essa é uma questão que eu quero lançar sobre nós nesta manhã, porque uma vez que a Bíblia diz crescei na graça e crescei no conhecimento de Jesus, a Bíblia mostra a necessidade de um crescimento. Mas será que assim como biologicamente eu não preciso fazer nada para crescer? Basta eu procurar me alimentar saudavelmente, basta eu procurar fazer o que é necessário para se viver, eu vou naturalmente crescendo. Você não precisou provocar isso, você foi crescendo simplesmente. Você não provoca o crescimento dos filhos, eles normalmente vão crescendo. Será que na vida espiritual é a mesma coisa? Basta eu estar dentro de uma igreja, sentado num banco, ouvindo mensagens e naturalmente eu vou crescer? Será que com o passar do tempo de conversão, naturalmente eu estarei crescendo? Nós vamos ver à luz da Bíblia que o crescimento espiritual não se dá automaticamente com o passar do tempo. Guarde no seu coração o seguinte, meu irmão: crescimento espiritual é provocado. Repita comigo: crescimento espiritual é provocado. Eu digo isso porque nós esbarramos em crentes, às vezes com poucos anos de convertido, e já tem uma maturidade espiritual. Outros, às vezes estão 10 anos na igreja, 20 anos numa igreja, e ainda é uma criança espiritual. Simplesmente não cresceu. Então não é o passar do tempo. Não é o tempo de vida cristã, simplesmente, eu sou crente há tantos anos, implica em esta pessoa estar madura pelo tempo que ela tem, nem sempre. No que diz respeito a crescimento espiritual, o crescimento espiritual, ele é provocado. Vamos então à palavra de Deus e vamos ver esse processo de Deus na nossa vida e a importância de nós investirmos no nosso crescimento espiritual. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 11 e vamos extrair alguns entendimentos, alguns elementos importantes nessa compreensão de crescermos em Deus, de nós avançarmos, de nós podermos olhar para trás e perceber que estamos galgando degraus, que estamos subindo,
que estamos avançando e não retrocedendo. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 11, nós vamos perceber aqui, amados, o processo de crescimento em primeira mão, em primeiro lugar aqui dentro da leitura que nós vamos fazer, o processo de crescimento que Deus realiza em nós na igreja. E depois vamos ver, na continuidade do texto, o processo no dia a dia. Porque o crescimento espiritual não se dá apenas aqui dentro. Aqui não é um único lugar para se crescer. É aqui dentro e lá fora, no dia a dia. E o texto aqui nos mostra isso. Vamos lá então, a palavra de Deus, verso 11 diz: e Ele mesmo, Ele Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com que propósito? A Bíblia diz aqui: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Em outras palavras, Deus levanta homens e mulheres e concede dons ministeriais, como os que nós vemos aqui: dom de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastores, de mestres, ou seja, aqueles que ensinam, com o propósito de aperfeiçoar os crentes, com o propósito de, através da pregação da palavra, do aconselhamento, da palavra de Deus ministrada ao coração, esses crentes, aqueles que estão, que a Bíblia chama aqui de santos, né, os separados para Deus, aqueles que vivem para Deus, eles possam desempenhar o seu serviço, ou seja, cada um está preparado a fazer a obra de Deus, não apenas aqueles que foram levantados por Deus como dom ministerial, mas todo o povo de Deus, tanto aperfeiçoado para o serviço, como também diz aqui, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da nossa vida espiritual, do nosso crescimento, tanto individualmente como coletivamente, como igreja que nós somos, como corpo de Cristo que nós somos. Continuando, o versículo 13 diz: até que todos, isso inclui o pastor, inclui o diácono, inclui os líderes, inclui cada membro do corpo de Cristo, cada um dos irmãos aqui presentes, a fim de que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, ou seja, à estatura de maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por que Deus quer realizar isto conosco? Verso 14 responde: para que não sejamos mais como meninos, como crianças, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, de ensinos, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Por que tipo da criança esta ansiedade? Nós vemos aí, elas estavam lá ansiosas para subir, para se apresentar para os papais aqui nesta manhã. As crianças são assim. Tem criança que sabe, se tem um evento especial, um aniversário para ir, uma festa para ir, ela já começa durante a semana dizendo: quanto falta? Quantos dias falta? Meu filho dizia: quanto dormir e acordar falta, pai? Queria contar nos dedos para saber se estava muito longe ou muito perto. A ansiedade da criança, ela é agitada. Criança é muito fácil enganar. É muito fácil você contar quantas vezes meu filho ia lá mexendo no botãozinho lá do aparelho, e eu dizia: não pode, filho. Por que não pode? Se você apertar vai explodir. É mesmo, pai? Acreditava. Então, a criança é assim. Por quê? Porque não tem maturidade, são ingênuas. E Deus chama o seu povo dizendo: não sejam ingênuos, não sejam enganados pelo mundo, não sejam enganados pelas astúcias do diabo. Para isso é necessário crescer, é necessário maturidade, é necessário percepção, é necessário compreensão para você não ser enganado. Por isso a Bíblia diz que é importante nós crescermos. E Deus então, Ele utiliza este processo na igreja para que sejamos edificados. O que nós estamos fazendo aqui, por exemplo? Eu estou aqui pregando e você está ouvindo.
Nós estamos crescendo juntos. É o processo de Deus. É Deus levantando gente, capacitando gente, ministrando a outros, para que juntos nós possamos crescer e não sermos como meninos, não sermos despreparados e assim agarrarmos qualquer doutrina que se fale. E nós vivemos hoje um vento de muitas doutrinas. Nós vivemos hoje muitos evangelhos por aí. Como discernir qual é o evangelho e qual é o outro evangelho? Como discernir se o que eu estou ouvindo da boca de alguém vem da palavra de Deus ou não? Eu preciso conhecer, eu preciso crescer. É como alguém que frequenta a escola. Para quê? Para aprender, para ser capacitado para viver a vida, para uma futura profissão, para ter condição de raciocinar, para ter condição de ser alguém que pensa, que reflete, que tem opinião. A palavra de Deus, ela nos é ensinada, amados, para nós conhecermos o que é a palavra e o que não é a palavra. Porque hoje você ouve muitas coisas por aí que você é levado a pensar: será que isso está certo ou não? Será que isso é bíblico ou não? Será que isso é o evangelho ou não? A gente ouve diversas teologias que vão surgindo, muitas delas mirabolantes, muitas delas atrativas, muitas delas nosso lado humano deseja. Quem não quer prosperidade, quem não quer ganhar dinheiro, quem não quer ir lá receber, levar uma garrafa de água e receber dentro daquela água uns elementos trazidos de Israel e levar para o trabalho, borrifar aquilo no trabalho para atrair dinheiro, como eu ouço por aí. Quem não quer isso? Mas a criança, ela não é levada por qualquer pirulito evangélico que se ofereça dizendo: vem, que vai ser assim com você. Ele vai saber discernir se isso é bom ou não, se isso é palavra de Deus ou não. Por isso precisamos crescer, amados. Por isso o ensino da palavra de Deus é tão importante nas igrejas. Algumas, infelizmente, se atêm apenas a se falar de prosperidade, de vitória, e prosperidade e vitória, e prosperidade e mais vitória, e pouca palavra de Deus, para que o povo não cresça e não aprenda e não ensine e diga: isso aí não é de Deus. Como os crentes de Bereia, lá em Atos dos Apóstolos, que ouviam os apóstolos, mas iam nas Escrituras e conferiam: deixa eu ver se é realmente isso que eles estão pregando, se está na palavra de Deus. Estando na palavra de Deus, eles criam. Assim precisamos nós, amados, para sabermos discernir. Isso é o processo de Deus na igreja. Mas, como eu disse, o crescimento ele não se dá apenas aqui dentro. Há um processo no dia a dia. Volte aí a sua Bíblia, versículo 15. O processo no dia a dia diz assim: mas seguindo o que, amados? A verdade. De que forma? Em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? É o pastor Carlos? Não. Cristo. É Jesus, Ele é o cabeça da igreja. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, o trabalho nosso, o envolvimento nosso, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Como é que é o processo no dia a dia? É eu viver essa verdade que eu aprendo. Eu viver a palavra de Deus. De que forma? Arrogante? Não. De que forma? Orgulhosa? Não. Como às vezes muitos crentes agem, achando que eles são os donos da verdade, é o último a dar a palavra e ninguém mais pode falar, porque ele conhece a palavra. O viver a palavra, viver a verdade, que Paulo diz, em amor. Em amor. Ou seja, é viver com a vida a palavra de Deus. Não é ficar empurrando a palavra de Deus à força na goela dos outros, mas é viver com a vida, para que as pessoas olhem e vejam: esse daí procura viver a verdade de Deus, esse aí, ele procura agir como Jesus agiu. É o que as pessoas estão buscando em nós, amados. As pessoas não estão buscando simplesmente pessoas que se dizem evangélicas,
e que se acham especiais demais ou melhor do que os outros, mas que com a vida em amor passam, transpiram, exalam o Evangelho ao coração das outras pessoas. Elas percebem, elas sabem quem é crente e quem parece apenas ser crente. Elas sabem. A gente não consegue enganar aqueles que estão lá de fora, porque a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Por isso é importante a gente sempre avaliar a nossa vida, não como a gente se comporta aqui dentro, mas é como a gente se comporta lá fora. Porque se não estamos exalando o bom perfume de Cristo, amados, algum cheiro estamos exalando. E que cheiro é esse? É o cheiro que atrai as pessoas para Jesus, ou é o cheiro que afasta as pessoas dizendo, eu não vou à igreja, olha o comportamento daquele crente, olha como ele fala, olha como ele trata a esposa, olha como eles tratam os filhos, olha como ele se comporta no trabalho, olha como ele se relaciona com as pessoas. Por isso é importante nós crescermos e entendermos que há um processo lá fora para se viver também. É viver a verdade em amor, e que a igreja diga amém. Passe agora a 1 de Coríntios. Você está em Efésios, volte um pouquinho. Retorne aí na sua Bíblia, vá a 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Você encontrou? Diz assim, irmãos, não sejais meninos no juízo, ou seja, no modo de pensar. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, quanto ao modo de pensar, sede homens amadurecidos. Olha a Bíblia dizendo para nós, amados, nós não podemos ser meninos. Nós não podemos ser crianças espirituais. A Bíblia diz, no que diz respeito à maldade, ao mal, à malícia, sede crianças. A própria Bíblia diz, a gente tem que ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Quanto à malícia, ser como criança. Não ser aquela pessoa com pensamento voltado para o mal, para gostar do mal, para desejar o mal. Quanto a isso, a Bíblia diz, seja criança. A criança não tem essa malícia. Até nessa brigazinha delas, né, de um que pega o brinquedo do outro, porque o brinquedo do outro sempre é mais interessante que o dela, e vai lá e o outro reclama por causa do ciúme do brinquedo dela. Mas daqui a pouco elas estão brincando de novo, daqui a pouco estão se abraçando de novo, né? Elas esquecem, não fica mágoa no coração da criança. A Bíblia diz, quanto a essas coisas, devemos ser crianças. Se não formos como criança, a gente não entra no reino de Deus. Quanto à malícia, mas a Bíblia diz, quanto ao juízo, sede pessoas amadurecidas, maduras, adultas, quanto ao modo de pensar. Hebreus, vamos a Hebreus agora. Praticamente nem preciso pregar, a palavra de Deus já diz aqui tudo que a gente precisa, bastava ler. Eu ouvi de um pastor um comentário interessante que ele disse que quando ele fez um seminário, ele ouvia muito de um dos seus professores dizendo, olha, aconselhando os alunos do seminário, dizendo, olha, quando vocês forem pregar, leiam muito bem a palavra de Deus, porque se a sua pregação não prestar, pelo menos você abençoa o povo com uma boa leitura da palavra de Deus, não é? Porque pregar a Bíblia que é o importante. Mais importante do que a gente fala aqui é o que a Bíblia fala. Hebreus 5,12 diz, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Lembra que eu falei que o crescimento espiritual não se dá pelo tempo decorrido? Ele é provocado. E aqui o autor aos Hebreus diz, olha, quando vocês deviam ser professores, aconselhadores, conselheiros, pessoas que ministram, que abençoam, que ensinam,
atendendo ao tempo decorrido, ou seja, se vocês já avançaram já anos na vida cristã, vocês deviam agora, pela estatura espiritual, estar ensinando. Tendes novamente necessidade de alguém que nos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é o que, amados? É inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, repita comigo, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha que interessante o texto aqui. Há uma reclamação dizendo: esperava encontrar vocês, por causa do passado tempo, numa estatura maior do que eu deixei vocês. Tempo correu, e por que vocês não cresceram? Vocês agora aqui deveriam estar ensinando outro para que eles cresçam também, mas vocês ainda estão precisando ser ensinados. Ainda continuam crianças, ainda continuam engateando, ainda continuam sem condições de correr, de avançar. Porque quem não cresce, amados, continua inexperiente. A Bíblia quer que nós possamos ser experientes na palavra, conhecedores da palavra, conhecedores de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus na nossa vida, de alimento sólido. Quem é criança espiritual ainda precisa se ensinar o que é fé, o que é justificação. Mas quem está maduro espiritualmente, ele se aprofunda ainda mais, ele começa a perceber valores importantes, e quando criança ele não percebia. Ele começa a perceber melhor os propósitos de Deus, ele começa a perceber melhor como viver a vida. Por isso precisamos crescer. E para encerrar, 1 Coríntios capítulo 3. A partir do versículo 1, é o último texto que nós vamos ler. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto, ele diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, verso 2. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, ou o outro diz: eu sou de Apolo, que era um outro homem de Deus que havia na igreja, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem crestes, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, a sua recompensa, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ser edifício significa que há uma construção em andamento. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Diga: eu sou um canteiro de obras de Deus. Você tem consciência disso? Há uma obra na sua vida, há um processo. Deus quer levantar andares nesse edifício que somos nós. Deus não quer deixar você só nas sapatas que ficam no solo. Deus quer levantar alicerces, estrutura. Deus quer levantar paredes
que Deus quer fazer de cada um de nós edifícios. A Bíblia diz que somos templos do Espírito Santo. Você se engana se pensa que é neste prédio que Deus mora. Deus não mora nesse prédio, Deus mora nesse prédio, Deus mora nesse prédio. É uma obra, está em andamento. Há uma placa em cada um de nós ainda escrito lá, em construção. Essa obra não pode ser embargada por nós, mas nós embargamos à medida em que não praticamos, em que não vivemos a verdade em amor, em que não vamos à igreja, à casa de Deus, para ouvir dos apóstolos, dos pastores, dos mestres, daqueles que Deus levanta para ministrar sobre nós a palavra de Deus. Quando nós não vivemos lá fora a realidade do cristianismo, a realidade do viver a vida espiritual, do ser sal da terra e luz do mundo. Quando assim o fazemos, amados, há produção de frutos, o que significa que a obra está em andamento, que o edifício está subindo, que não somos como alguns esqueletos que a gente vê em alguns lugares, de uma obra que começou e ficou parada, e que enfeiou, e que ficou ali como algo que as pessoas olham e dizem, olha, não conseguiram terminar. Deus quer que a nossa vida possa resplandecer a sua presença, amém? Deus quer que cada um de nós possamos, cada vez mais, quando o tempo vai passando, você vai percebendo que você não sabe tudo, mas você tem aprendido, você tem conhecido, você tem prosseguido em conhecer o Senhor. Você não se satisfaz a um patamar espiritual, diz, está muito bom, eu vou agora descansar, eu vou agora me acomodar. Meu amado, esse é o maior perigo de alguém quando resolve se acomodar. É aí que ele começa a implodir esse prédio, porque a acomodação também tem sido a causa de muitos descerem a ladeira, tem sido a causa de muitos perderem tudo aquilo que ele recebeu de Deus, porque simplesmente se acomodaram. Não é tempo de acomodação, amém? É tempo de crescer, é tempo de investir. Crescimento espiritual é provocado. É provocado. Deus quer encontrar em cada um de nós gente espiritual e não gente carnal. E não gente que apenas enxerga o humano, mas alguém que aprende a enxergar o sobrenatural, a vislumbrar Deus e a sua obra na nossa vida, a sabermos conviver uns com os outros e a nos relacionar com Deus. Crescer, amados. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está disposto a esse desafio? Você está disposto a esta caminhada? Você está disposto a este investimento na sua vida? E que você possa, hoje, a partir de hoje, você decidir na sua vida. A decisão é o ponto inicial, é o que nos tira da inércia. Não é o que você ouve que muda a sua vida, meu irmão, mas é o que você decide com o que você ouve, é que vai mudar a sua vida. Não adianta eu ouvir a palavra de Deus, se ela entra por aqui e sai por aqui, eu jamais tomarei decisões que irão permitir essa palavra se tornar poder na minha vida. Mas a partir do momento em que eu coloco em prática, eu vou ser aquele homem que Jesus disse que, ao ouvir e praticar, ele construiu a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. O que constrói a casa sobre a areia é aquele que também ouve, mas é aquele que decide não praticar. E ele constrói a vida num terreno instável, num terreno onde as tempestades são mais fortes, onde os percalços da vida são mais violentos, e a vida não suporta, ela desaba, ela desmorona. Mas quem está na rocha, pode vir o problema que for, ele está firme no Senhor, ele está crescendo, ele tem estrutura para aguentar, porque a vida dele não está em qualquer lugar, está em Jesus, está na graça e no conhecimento de Jesus. Tome essa decisão. Se você tem olhado para a sua vida e se achado alguém acomodado, alguém desmotivado, alguém que
simplesmente diz: pastor, eu olho para o meu passado e eu já me vi mais atuante, eu já me vi mais envolvido, mas eu não sei, coisas aconteceram e a vida levou um rumo em que eu me vejo insatisfeito. Eu digo para você, aproveita essa insatisfação e dê um passo. Que bom que você está insatisfeito, porque se você estiver acomodado e satisfeito, nada vai acontecer. Mas se você estiver insatisfeito, que bom, pega essa insatisfação e faça alguma coisa, faça aquilo que Deus está te direcionando. Você está insatisfeito de você estar estagnado na obra do Senhor? Você já foi mais atuante e não tem sido mais? Pega essa insatisfação e dá um passo. Começa a orar a partir de hoje, dizendo: Senhor, me ajuda, eu quero mudar, eu quero agir, eu quero crescer. Quem sabe fazendo um balanço, você diz: pastor, eu não cresci como eu gostaria de ter crescido, eu não avancei como eu gostaria de ter avançado. Então, pega essa insatisfação, começa a dar passos agora, decisivos, passos de fé, na presença do Senhor. Deus vai honrar o seu investimento e você vai crescer, amado. Você vai avançar, amém? Você vai avançar. Há um corinho que o Kleber Lucas canta, né? Vou avançar, eu vou crescer, ninguém, como é que diz? Ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. Por isso o alvo tem que ser Ele. Quando a gente começa a ter outros alvos, na mesma importância de Jesus, aí a gente começa a dividir a vida. A gente pode ter muitos alvos, mas o primeiro alvo é Jesus, e os outros em decorrência dele. Aí você vai construir a sua vida estabilizada. O problema é quando a gente deixa Jesus de lado, ele deixa de ser o alvo principal e todas as outras coisas passam a ser alvo. Aí a vida fica meio confusa, a gente não sabe para onde está indo. Então o alvo é Jesus. Aí você vai dizer: eu vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos lá. Coloque a mão sobre o seu coração, toque em você mesmo, e consciente da sua realidade espiritual hoje, não sei, perto ou longe de Deus, ativo ou inativo, avançando, estagnado ou retrocedendo, eu não sei. Cada um de nós temos consciência da nossa própria vida. Eu não posso avaliar por você, eu não posso avaliar a realidade da sua vida, nem você ou do seu irmão. Mas cada um de nós diante de Deus, com certeza nós sabemos, porque o Espírito Santo nos mostra. O Espírito Santo, ele não está dentro de nós por um acaso. Ele não está apenas decorando a nossa vida, a nossa casa, esse templo espiritual que somos nós. O Espírito Santo não está parado não, ele está agindo, ele nos mostra, ele nos revela. Ele bate um papo com a gente de vez em quando. A gente sabe. Só que às vezes a gente não encontra força, coragem, motivação. Às vezes apanhamos tanto na vida, e às vezes já apanhamos até mesmo dentro da casa de Deus, devido a problemas que já aconteceram no passado. E a gente se fecha, a gente resolve: bom, não me envolvo mais, vou ficar só nos bastidores, vou só receber. Mas Jesus nunca disse para a gente só receber. Ele disse que a gente recebe de graça e a gente tem que compartilhar de graça. O lago, uma lagoa que apenas só retém as águas, mas não há uma renovação de águas. Essa água, ela tende a apodrecer, a cheirar mal, os peixes morrem,
Mas quando há uma ligação com o mar, as águas se renovam. E por isso nós precisamos desimpedir esses canais que estão fechados na nossa vida e deixar as águas de Deus penetrarem e renovar as águas do nosso coração, para a vida voltar, para a coragem voltar, para a alegria voltar, para a disposição voltar, para o chamado voltar. E sabe, há pessoas aqui com o chamado interrompido, assim como alguém que tranca a sua matrícula na faculdade, ele interrompe o processo. Assim, muitas das vezes nós trancamos o nosso ministério, o nosso chamado. A Deus está pedindo para a gente: quebre as barreiras, deixa fluir as águas, quebre as comportas, tire o que assoreou esse canal que nos liga a Deus, e as águas de Deus vão fluir. Como nós acabamos de cantar, eu quero beber do teu rio, Senhor. Aleluia. Tocamos o nosso coração e a nossa vida, Senhor, porque queremos isso. Flui sobre nós nesta manhã. Levanta pessoas nesta manhã, Senhor. Levanta ministérios nesta manhã. Levanta, ó Deus, obreiros, cooperadores teus. Levanta, Senhor, vidas abatidas. Levanta, Senhor, da condição espiritual que nos encontramos hoje, para uma situação melhor, de crescimento, de avanço, de correr a carreira que nos está proposta, ó Deus. Não importa o que tenha acontecido no passado, queremos esquecer e olhar para o que está diante de nós e avançarmos rumo ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, olhando somente para Ti e não para as circunstâncias. Renova o nosso coração, Espírito Santo. Renova as nossas águas. Renova, Senhor. Renova-nos, ó Deus. Aleluia. Levante as suas mãos aos céus, uma forma de receber. Levante dizendo: vem, águas de Deus. Vem, águas vivas. Vem sobre mim, Senhor. Inunda o meu ser. Invade as minhas águas, Senhor, para que eu possa viver